A Mela está a lavar o rabo e então empurrou a câmera. Eu quero partilhar uma coisa estúpida, mesmo penoso, em termos emocionais, e é que me esqueci de uma coisa de trabalho. Quando estava a estudar, LOL, calma, tu és aluna, mas que tem imensa piada. Depois disso, estamos em Estocolmo! Quanto ao tema mais sensível, PNA. Eu percebo perfeitamente, eu não quero mexer uma palha para isto. Eu devia ir para a psiquiatria e, portanto, ainda vamos descobrir como é que isso vai acontecer. Alô pessoal, bem-vindos ao vídeo deste sábado. Eu já o ano passado fiz e acho que é uma coisa que é essencial explicar-vos como é que vai acontecer o próximo ano, o que é que se vai passar, quando é que se vai passar, etc. O ano passado eu fiz isto em 2 semestres separados, este ano não há essa necessidade porque no fundo nós já temos a calendarização toda e não existe na verdade... A Mela está a lavar o rabo e então empurrou a câmera. Quando acabares diz, voltando ao 6º ano. Como vocês sabem, no 6º ano, no fundo, existem muitas coisas que acontecem mesmo e, portanto, além de nós termos a tese para entregar e termos a famosa PNA, temos também as nossas rotações por hospitais. No fundo, no curso de Medicina, nós acabamos a parte teórica toda no 5º ano e o 6º ano consiste apenas em rotações em algumas especialidades, cuja duração e temas e etc. dependem de faculdade para faculdade. Como eu sou da FMUL, vulgo Santa Maria, eu vou-vos explicar como é que vai ser o meu ano. Estas rotações são diferentes para toda a gente. Portanto, o sistema é o seguinte, existem bastantes calendarizações diferentes que aquilo que definem é a ordem dos estágios que vamos fazer. E, portanto, nós podemos fazer, por exemplo, primeiro Medicina Interna e depois Saúde Mental, ou então primeiro Saúde Mental, depois Pediatria e depois Medicina Interna, isto tudo misturado. Depois de sermos colocados nesse calendário, nós temos que escolher os hospitais em que vamos fazer cada uma dessas especialidades. E, portanto, é muito pouco provável que nós fiquemos colocados exatamente nas mesmas datas e nos mesmos hospitais que os nossos amigos. E portanto é um ano em que há muitas trocas e baldrocas e não existem as turmas como existiam de antes, que mesmo assim já eram muitas vezes de 2 pessoas, portanto, pronto. Vou-vos então começar por dizer quais é que são as minhas datas. De 26 de setembro até dia 6 de novembro vou ter estágio de Pediatria e, portanto, são 6 semanas. De 7 de novembro até dia 18 de dezembro vou ter estágio de Cirurgia, portanto, mais uma vez, 6 semanas. Depois de 16 de janeiro até dia 7 de abril vou ter estágio de Medicina Interna, 12 semanas. De 10 de abril até dia 21 de abril, estágio de Ginecologia, 2 semanas. De 24 de abril até dia 5 de maio, Obstetrícia, mais 2 semanas. De 8 de maio a 19 de maio, Saúde Mental, 2 semanas. De dia 22 de maio até dia 30 de junho, de Medicina Geral e Familiar. Dia 1 de julho terminam todas as aulas e eu, por alguma razão, escrevi férias no meu telemóvel. Não são férias, porque nesse novembro nós temos a PNA e muitos de nós já estamos a estudar para a PNA a partir de agora, em que faltam 14 meses. Quando faltam apenas 3 meses para a PNA, eu não vou estar um verão inteiro de férias. Vou tirar férias sim, já me conhecem, balance, mas não vai ser o tempo todo de férias, obviamente. Portanto, como vocês sabem, se me seguem no Instagram, eu fui aceite no Karolinska University Hospital, que é um hospital em Estocolmo, na Suécia, e é dos melhores hospitais no mundo, portanto eu estou super grata e super entusiasmada por esta oportunidade. O melhor de tudo é, eu fui aceite não em um, mas em 2 estágios, e portanto eu vou fazer 2 rotações em Estocolmo, que vai ser a rotação de Pediatria e a rotação de Cirurgia. Portanto, eu vou começar o ano e vou ficar até dezembro/janeiro em Estocolmo a fazer estas 2 rotações. Tenho recebido perguntas sobre como é que é este processo de conseguir rotações lá fora e, portanto, eu vou explicar resumidamente. Mais uma vez, isto é apenas na FMUL, eu não faço ideia como é que funciona nas outras faculdades. Existe uma lista de faculdades que funciona tal e qual como o Erasmus. Nós candidatamos-nos no ano anterior
para ficarmos com rotações nesses hospitais, existe um número de vagas limitadas, etc. Existe um acordo bilateral e, portanto, é tudo através da faculdade e é um processo muito mais simples, na minha opinião. Eu, na altura, ainda não tinha a certeza se poderia ir para fora ou não, por causa do meu trabalho e etc. E, portanto, eu não me candidatei para essas vagas. No entanto, vocês também podem arranjar esses estágios por autoproposta, ou seja, são vocês que têm que entrar em contacto com os hospitais e os serviços específicos, arranjar um tutor que aceite fazer o estágio, apresentar-lhe todo o plano de estudos e todos os objetivos que vocês têm que cumprir nesse estágio e perceber se a pessoa está disponível para vos receber. Como vocês devem calcular, isto não é um processo nada fácil. Muitas vezes aquilo que eles respondem é eu só vou saber isso em setembro e é suposto vocês irem para lá em outubro e, portanto, obviamente que isto não funciona muito bem na vossa organização de vida, certo? Porque para vocês irem fazer as coisas lá fora, vocês têm que recusar na faculdade dos hospitais portugueses. E, portanto, isto é tudo um processo super difícil e eu não vou partilhar o meu processo todo, porque foi mesmo penoso em termos emocionais. Vocês sabem que eu fui recusada 5 vezes e aquilo que acontecia era, se eu estava a falar com um hospital e com um serviço, eu não queria ao mesmo tempo começar a falar com outro serviço para depois, vamos imaginar, coisa que não ia acontecer obviamente agora olhando em retrospectiva, mas eu estava mesmo preocupada com isso. Vamos imaginar que depois os dois me diziam talvez, eu ia ter que deixar um dos dois mal, ou então ia ter que explicar que já estava a negociar com outro, e portanto eu tentei, ou melhor, eu nunca falei com 2 hospitais e 2 serviços ao mesmo tempo. Não tenho a certeza que isto tenha sido a melhor abordagem, mas era aquela em que eu me sentia mais confortável por não sentir que estava a enganar ninguém e por não sentir que estava a possivelmente deixar alguém mal. Talvez tenha sido um erro, não sei, já me disseram que há pessoas que mandam tipo para toda a gente, mas eu não me sentia nada confortável a fazê-lo porque no fundo eu estava a pedir favores aos diretores de serviço e eu não queria ser uma brat a estar a pedir favores para depois ser tipo, afinal não preciso de estágio. Portanto, a partir de dia 26 de setembro até dia 18 de dezembro eu vou estar a estagiar em Estocolmo e vocês obviamente vêm comigo, meus amores. Pelo meio disto, vai acontecer no início de novembro a Noite da Medicina, eu fui a castings ontem e hoje de manhã. O meu único medo é que os voos sejam muito caros e portanto também está dependente disso. Como ainda não há data para a Noite da Medicina, eu espero ter novidades este fim de semana, que é quando saem as colocações e eu vou saber se fui escolhida para alguma das personagens e nessa altura vou tomar uma decisão sobre os voos que é para comprar e o que é para fazer. Em janeiro é uma altura dedicada à tese. Nós temos uma pausa de mais ou menos um mês, desde dia 18 de dezembro até dia 16 de janeiro, quando começam novamente as rotações. Vou dedicá-la, se tudo correr bem, a apresentar a tese e a finalmente entregá-la. O meu plano de a fazer em setembro não está a correr nada bem porque eu não estou nada focada nisso, honestamente. Eu nunca percebi aquelas pessoas que demoram tipo 1 ano e tal ou 2 anos a fazer a tese e agora eu estou tipo, eu percebo perfeitamente, eu não quero mexer uma palha para isto. Portanto, O meu estágio seguinte vai ser então de Medicina Interna. Eu consegui ficar com vaga no Hospital Polido Valente. Não queria nada ficar em Santa Maria. Isto é uma coisa que vocês vão perceber pelas minhas escolhas. Eu fugi a 7 pés de Santa Maria. Já passei lá bastante tempo, sinto que Santa Maria já me deu aquilo que deveria ter dado e portanto está na altura de eu voar para o outro lado e experimentar outras coisas, outras formas de funcionar e outras formas de trabalhar. Depois disso tenho os estágios de ginecologia e de obstetrícia, que não são juntos como seria de pensar. Eles fazem 2 semanas específicas de ginecologia e 2 semanas específicas de obstetrícia. Eu fiquei colocada no Hospital Beatriz Ângelo e portanto vou passar esse mês lá. Ainda não sei muito bem como é que eu me vou deslocar para esse hospital. Chegar ao Hospital Beatriz Ângelo não é a coisa mais fácil de sempre e portanto ainda vamos descobrir como é que isso vai acontecer. De seguida tenho 2 semanas de saúde mental para os quais estou entusiasmadíssima. Eu gosto imenso de psiquiatria.
Não acho que seja a especialidade que eu vou escolher, apesar de os quizzes na internet dizerem que eu devia ir para a psiquiatria. Ainda por cima consegui ficar no Hospital das Forças Armadas. Eu queria ficar no Hospital Júlio de Matos, mas não fiquei com a vaga. Mas o Hospital das Forças Armadas também me parece uma coisa bastante interessante e diferente para eu ver. Por último, para o estágio de Medicina Geral e Familiar. É um estágio em que nós, das duas uma, ou usamos os centros de saúde que são oferecidos pela faculdade, que são uma seleção dos centros de saúde no Concelho de Lisboa, ou então propomos o nosso próprio centro de saúde. Se nós escolhermos ficar num centro de saúde no Concelho de Lisboa, nós somos atribuídos automaticamente e é simplesmente por sorteio, não podemos sequer pôr preferências. Se nós propusermos o nosso próprio centro de saúde, temos que entregar no fundo os papéis a dizer quem é que é o tutor, o chefe da unidade, onde é que ela é, etc. No meu caso, eu fiz também um estágio autoproposto e vou fazer o estágio em Torres Vedras e, portanto, estou bastante entusiasmada também para esse. Além disso, tive imensa sorte em conseguir este calendário porque o estágio de Medicina Geral e Familiar é habitualmente um dos estágios mais... É habitualmente dos estágios mais leves e, portanto, é ótimo terminar com ele porque não só já estamos cansadíssimos, como... Mas quem é que é? Um segundo. Eu que me esqueci de uma coisa do trabalho. Anyways. Voltando atrás. Tese. Eu já tenho orientador, já tenho área, já tenho tema, obviamente, porque se eu já devia estar a trabalhar nisso, já tenho isso tudo. Ela está um bocado atrasada, é na área de quase gestão da saúde, o que é algo que me faz bastante sentido porque é os meus cursos. Acho que é uma tese que vai ficar interessante porque é baseada num caso clínico em que, no fundo, houve porcaria por causa das coisas não funcionarem muito bem. É discutir um bocado aquilo que aconteceu. Pode acontecer que eu, entretanto, mude de tema por estar a perceber que não vou chegar a lado nenhum, mas por enquanto é isso que está a acontecer. Quanto ao tema mais sensível, PNA, eu refleti bastante porque eu sei qual é que é o caminho mais habitual, mas em princípio eu não vou fazer nenhuma academia. 3 grandes razões para isso. Portanto, a primeira razão é eu não gosto particularmente de ter aulas. Eu gosto imenso de aprender, mas eu não gosto particularmente de ter que assistir a aulas, só mesmo porque eu sinto que não tiro o maior proveito disso e prefiro estudar por mim. E, portanto, sentir que estou a desperdiçar a academia que escolhesse porque não estava a conseguir acompanhar as aulas e retirar muito daí, era uma coisa que eu não queria mesmo sentir, porque no ano da PNA nós já temos coisas suficientes para nos preocuparmos, portanto eu não queria essa culpa a estar a consumir-me. O segundo ponto é que aquilo que eu acho que eu ia retirar das academias, de, por exemplo, ver os materiais de estudo para ter acesso a alguns PowerPoints, etc., vamos ser sinceros, existem imensas pessoas que os partilham, ok? Existem imensas pessoas, quer dos anos anteriores, quer do próprio ano, que enviam um PowerPoint ou outro aos colegas e, portanto, eu sei que para ter acesso a esse material específico dos PowerPoints, que era aquilo que eu ia utilizar, eu, se quiser, que eu acho que não vai acontecer, mas se eu quiser, eu consigo ter acesso e, portanto, também não me fazia sentido eu utilizar isso. Além de que, aquilo que eu sinto que iria querer utilizar mais são as simulações. E daquilo que eu estive a ver, é possível comprar as simulações só depois a seguir, portanto, não é preciso comprar o curso todo. E por último, e isto é um fator que eu acho que bastante gente pesa, as academias são estupidamente caras. Trazem imenso valor, não estou a dizer isso. É um preço relativamente justo, porque nós estamos-nos a preparar para a prova que vai definir qual é que é a especialidade que nós vamos fazer para o resto das nossas vidas. E, portanto, eu percebo que o preço seja justo, mas
não é uma coisa em que eu consideraria como sendo uma top priority para eu investir o meu dinheiro este ano. O 6º ano é um ano mesmo muito, muito caro. E eu pelo menos não tinha a noção disso quando estava a estudar medicina e muito menos quando entrei. Quando estava a estudar, lol, calma, tu ainda és aluna. Nós vamos ter que pagar, no fundo, a inscrição na Ordem dos Médicos, vamos ter que pagar para nos inscrevermos na PNA, vamos ter que estar a fazer estágios. Bastantes pessoas estão longe da sua área de residência porque não há hospitais suficientes para estar a receber toda a gente em Lisboa, não há vagas suficientes para isso e portanto isso também temos que pagar. Temos que pagar em princípio o banco da UWorld, que são qualquer coisa como 500 euros. Temos que pagar o acesso à Ambos, se quisermos também ter acesso a conteúdo médico explicativo e também para fazer perguntas. E extra, poderíamos ter que pagar uma academia e portanto eu sinto que na minha ordem de prioridades as academias não estão de todo no topo e portanto decidi que não vou utilizar nenhuma. Eu sou sincera, eu esta semana ainda vou às sessões de apresentação que vão haver para a minha faculdade. Aliás, hoje há uma sessão de apresentação. Ou me dão uma cena que me vai convencer imenso, ou então não estou a ver eu a aceitar. Depois, algumas delas têm assim umas maroscas, que eu não vou explorar muito, mas têm assim umas maroscas que eu acho que as pessoas deviam ler as letras pequeninas antes de aceitarem, porque muitas vezes pode parecer mais barato, mas não é muito boa ideia. E portanto, vou só dizer isso. Como é que eu vou então fazer a minha organização de estudo? Não sei. Não. Ok, eu já comecei a pensar nisso. Eu expliquei-vos no vlog anterior que desde o dia 3 de setembro, nos dias úteis da semana, eu estou a ver 4 vídeos de sketching. Esses 4 vídeos de sketching são de uma seleção pré-feita que eu tinha e é simplesmente para ir ligando o cérebro. Já há pessoas que estão quase em full mode a estudar para a PNA e isso está-me a deixar algo ansiosa, mas acho que é uma questão de eu perceber, tipo, é o meu ritmo e uma maratona assim tão longa, eu não estou pronta para ela, eu começar um bocadinho mais tarde para garantir que eu tenho endurance suficiente para o resto. Além disso, neste momento, o meu foco seria a tese e se eu nem sequer estou a conseguir fazer uma prioridade na minha cabeça, então eu também não ia conseguir fazer do estudo da PNA uma prioridade e portanto ia só ficar frustrada. Eu e a Daphne decidimos que vamos fazer um plano de estudos mais ou menos juntas, não significa que nós vamos estudar exatamente a mesma coisa, mas significa que nós pelo menos vamos hold each other accountable, no fundo, apesar de eu saber que, mais uma vez, o caminho tradicional é dar voltas à matéria e depois ir fazendo perguntas, eu decidi fazer exatamente o contrário e eu vou começar por fazer perguntas e depois dar voltas à matéria. Eu sei que isto parece estranho e, portanto, ouçam-me. No meu trabalho, eu baseio tudo aquilo que faço e tudo aquilo que crio em pesquisa científica e, portanto, não me faria sentido e seria extremamente hipócrita se eu, para o ano mais importante da minha vida, não me baseasse em pesquisa científica também. Eu este verão pesquisei um bocado sobre isso e cheguei à conclusão de que eu preciso mesmo é de fazer perguntas e preciso mesmo é de começar a pôr o meu cérebro a pensar, porque já foi mostrado que se nós tivermos que pensar num problema e depois nos derem a solução, o nosso conhecimento fica muito mais sedimentado do que se primeiro nos ensinarem e depois nos derem um problema para nós resolvermos. O que dito assim de uma forma simples faz bastante sentido, right? Isto é conhecido como método socrático e eu já sabia que aprendia melhor com ele. Eu não percebo porque é que eu não usei isto mais cedo. Por isso sim, eu decidi que vou fazer perguntas primeiro. Nesta primeira fase, em princípio vou fazer um horário semanal para fazer algumas perguntas por dia e depois ver as soluções e estudar essa matéria nos outros dias e vou utilizar uma plataforma que eu nunca liguei, que é a Lecturio. Eu dei uma palestra o ano passado na Universidade de Coimbra, na Conferência de Educação Médica e por isso recebi uma subscrição grátis da Lecturio, pela qual eu estou bastante grata e portanto eu vou ligar a plataforma e vou ver como é que aquilo é. Já ouvi dizer bastante bem dos vídeos, não sei como é que é as perguntas, mas também vos vou dar feedback. Numa fase mais posterior
vou comprar a UWorld. Espero conseguir um desconto de grupo para que em vez dos 500€ fique a 300€. E vou também comprar a Ambos. Apesar das nossas faculdades terem acordo com a Ambos e nós conseguirmos aceder ao conteúdo técnico e científico, para fazermos perguntas, nós não conseguimos fazer mais do que 50 por mês. E eu espero que o meu ritmo seja maior do que 50 perguntas por mês, talvez 50 perguntas por semana não fosse mau, e por isso é algo que eu vou usar. Eu não quero de todo que este vídeo influencie a forma como pessoas que vão fazer a PNA em 2022 ou principalmente em 2023 alterem a forma de estudo que têm ou etc. Eu estou simplesmente a partilhar a minha opinião e a forma como eu estou a pensar organizar o meu estudo. Entretanto, isto ainda pode sofrer alterações. Eu queria mesmo só partilhar e dizer-vos que estou bastante entusiasmada por documentar este meu ano. Eu dei por mim no outro dia a ver vlogs antigos e há imensas coisas que eu vejo que eu já nem sequer me lembrava que tinham acontecido e dou por mim a rir-me sozinha de estupidez que eu disse em frente à câmara e de coisas parvas que eu nem sequer me lembrava que eu tinha feito. Principalmente neste ano é mesmo uma coisa que eu quero muito documentar, portanto podem contar com os vlogs. No entanto, obviamente, sendo este ano tão importante e não tendo eu nenhum tipo de return ou de equipa a ajudar-me como muitos dos outros youtubers internacionais, porque existem mais pessoas a falar inglês e portanto é mais fácil nós crescermos na plataforma. Poderá acontecer que eu não consiga fazer vídeos semanais, principalmente enquanto eu estiver em Estocolmo, porque a minha prioridade vai ser eu estar no hospital e viver ao máximo todas as oportunidades que lá vou ter. Por último, eu quero partilhar uma coisa estúpida, mas que tem imensa piada. E portanto eu vou só buscar uma coisa. Portanto, é com muito orgulho que eu partilho que a Mulan já não é uma gata portuguesa e passou a ser uma cidadã do mundo. Porque a Mulan vai comigo para Estocolmo. E eu fui-lhe fazer um passaporte. E portanto, esta é uma caquinha panquecas, mulanjecas, vai comigo. Eu só a vou levar porque são 3 meses. Eu nunca tive mais do que um mês sem ela e mesmo assim eu dava por mim de vez em quando a chorar por causa disso. Eu sou uma estúpida, whatever, ela é minha filha e portanto eu tenho que a levar. E portanto, a Mulan também vai para Estocolmo. Comprei um bilhete que não exige que ela vá no porão e portanto ela vai em cima comigo na cabine, porque de outra forma eu não ia levá-la, obviamente, porque aquilo é horrível, existem animais que morrem nos porões, porque aquilo é frio e horrível. E portanto esta macaquinha vai comigo. Tu estás feliz, não finges. E pronto, era isso no fundo que nós tínhamos para vos dizer. Esperemos que estejam bem e seguros e a trabalhar nos vossos sonhos, mas também a descansar muito. Vemo-nos na próxima semana com mais um vlog e depois disso estamos em Estocolmo. Beijinho muito grande. Tchau, tchau.